Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Contando a presença de 8 vereadores, declaro aberta a sessão. Continuando os trabalhos da casa, passo a pauta do dia, o vereador Vitorino. Apresento a segunda secretária, Adriana de Lima. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Pauta da sessão ordinária do dia 23/5/2019. Expediente e ordem do dia para votação. Leitura da ata da sessão anterior, discussão e aprovação. Poder Legislativo. Leitura do relatório, leitura do parecer, parecer da relatório da continuação da Finanças e Orçamento, da Comissão Finanças e Orçamento, uso da tribuna, defesa da prestação de conta do exercício 2016, votação da prestação de conta do exercício 2016, primeiro e segundo turno, votação da prestação de conta do exercício 2016 da Excelentíssima Maria Aparecida Vicente de Oliveira Caldas, TCE de Pernambuco. Passo a palavra para o senhor presidente. Passo a leitura da ata à secretária Jaqueline. Boa tarde a todos os presentes. Em nome do excelentíssimo presidente, saudar todos os vereadores. A ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Solidão, Pernambuco. Casa Daniel Atanásio Veras, às 14 horas do dia 16 de maio de 2019. Estando presentes os 9 vereadores do Poder Legislativo: Adriana de Lima, Antônio Maria de Lima, Edileuza Rodrigues Alves Godet, Eliana Maria do Nascimento Santos, Genivaldo Barros da Silva, Jacineto Pereira da Silva Góes, Josias Jerônimo de Lima, Vitorino Vieira de Melo e Zé Fernando Virgínio Lima. O excelentíssimo presidente Antônio Marinheiro deu aberta a sessão ordinária e passou a leitura da pauta do dia para a primeira secretária Edileuza Godet. Em seguida, a assessora da presidência, Jaqueline dos Anjos Silva, fez a leitura da ata da sessão anterior, que ao término foi aprovada por todos. Adiante, a primeira secretária realizou a leitura do relatório da prestação de contas do exercício 2015 da ex-prefeita Maria Aparecida Vicente de Oliveira Caldas, e em seguida foi colocada em votação. A mesma foi aprovada por unanimidade. O excelentíssimo presidente faculta a palavra aos vereadores Zé Fernando Virgínio, Eliana Maria, Genivaldo Barros, Jacineto Pereira, Josias Jerônimo e Vitorino Melo dispensaram comentário. Adriana de Lima esclareceu seu voto na tribuna. Edileuza Godet disse que votou de acordo com a recomendação do parecer do Tribunal de Contas e falou que o secretário de Obras já está organizando para colocar o portão na lateral do cemitério. O excelentíssimo presidente explicou o seu voto e, não tendo mais nada a tratar, deu encerrada a sessão ordinária. Boa tarde. Você quem sabe. Leitura do parecer da prestação de conta da senhora prefeita. Relatora Adriana Lima. Isso aí. Não. Não, é esse ali, o relatório. O relatório da comissão, nesse aí. É esse aí. Boa tarde a todos os presentes, ouvintes da Rádio Serra Linda FM, todos os internautas. Saúdo em nome do presidente todos os vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, a ex-prefeita Cida se encontra presente também, toda a população, sejam todos bem-vindos. Nosso querido amigo de Três Embuzeiros, Lenildo, aqui hoje, queria registrar a presença. Quero fazer a leitura do parecer do relatório da Comissão de Finanças e Orçamentos.
Relatório e fundamentação. A senhora Maria Aparecida Vicente de Oliveira Caldas, ex-prefeita no exercício financeiro de 2016. Teve seu parecer prévio emitido pela Corte de Contas, recomendado a rejeição de suas contas pelo motivo exagerado nos relatórios do TSE de Pernambuco em anexo. Após o parecer da Corte de Contas, retornou aos autos da prestação de conta do exercício de 2016 para a devida apreciação nessa Casa Legislativa. Segundo o regular trâmite legislativo, nos termos da Lei Orgânica e Regimento Interno nessa Casa de Vereadores. Os autos apontaram nessa comissão para a emissão do parecer. A senhora Maria Aparecida Vicente de Oliveira Caldas apresentou a sua defesa em plenário por ocasião de apresentação de contas na sessão ordinária do dia 2 de maio de 2019. É a síntese do relatório. Inicialmente, registra-se que o parecer técnico elaborado pela Corte de Contas, recentemente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE número 729/744 de Minas Gerais, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por descursos de prazo. Dessa forma, a apreciação de contas de prefeito, tanto de governo quanto das gestões, será exercida pelas câmaras municipais, com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 de vereadores. STF RE 848.826 Relatório do ministro Roberto Barroso. Relatório prévio. Acordão ministro. Acordo. Lewandowski, Tribunal em 10/8/2016. Nesse sentido, o texto constitucional textualiza. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Segundo, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. No caso, em exame, cuida-se a prestação de contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2016, que teve parecer do Tribunal de Contas pela rejeição. No que tange o parecer do Tribunal de Contas, que recomenda a rejeição das contas do exercício financeiro de 2016, assim essa comissão, após análise detida dos autos e da defesa da ex-gestora, e suas contas devem ser aprovadas. Isso porque as provas colecionadas nos autos da prestação de contas demonstram que a ex-gestora não descumpriu da lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que déficit fiscal de 2016 foi ocasionado pela grave crise financeira provocada por circunstâncias externas ao município que desestabilizou as finanças do município de Solidão. Salvo melhor juízo, os demais pontos do parecer da Corte de Contas trata-se de questões administrativas,
que não ferem os princípios da administração pública, como também não houve comprovação de dano ao erário. Assim, a possibilidade da rejeição das contas da ex-prefeita, com base tão somente na conduta de mal administradora ou decidia como trato de coisa pública. Conforme jurisprudência inserida no parecer, neste sentido, de acordo com o artigo 20, inciso 2 do regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos se pronunciar sobre a prestação de contas do prefeito e o plenário dessa angústia casa julgá-lo. Cabe ressaltar inicialmente que ainda o Tribunal de Contas tenha exagerado parecer pela rejeição, a aprovação das contas da ex-gestora do exercício de 2016, mas pode a Câmara de Vereadores, por competência exclusiva, julgar as contas, nos termos do artigo 31, inciso 1º, da Constituição Federal, fazendo com que a opinião da Corte de Contas deixe de prevalecer, por decisão de 2/3 de vereadores. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista o parecer técnico contábil do Tribunal de Contas, que opina pela rejeição das contas da senhora Maria Aparecida Vicente de Oliveira Caldas, ex-prefeita de Solidão, no exercício de 2016, conduto por entender que não houve violação grave em face da lei de responsabilidade, tampouco afronta os princípios da administração pública, esta relatora opina e emite parecer para a aprovação das contas do exercício de 2016, com a emissão, nos termos do regimento interno, do competente decreto legislativo respectivo. Requer ainda que, douta presidente dessa comissão, encaminhei o parecer para a votação em plenário dessa casa nos regimentos tal. E o parecer é o parecer Solidão, Pernambuco, 14 de maio de 2019, vereadora Adriana de Lima, relatora, Vitorino Vieira de Melo, vereador vocal, Edileuza Rodrigues Alves Godet, vereadora presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente. Uso da palavra a senhora Maria Aparecida Cida Oliveira. A senhora tem 40 minutos para a sua defesa, senhora. Boa tarde a todos aqui presentes, ouvintes que estão em casa, vereadores, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras. O meu boa tarde. Eu tenho aqui um pequeno relatório, né, por escrito, mas faço também uma pequena explanação, tudo com brevidade. Já qualificada nos autos do processo TCE-PE 17.100.125/4, referente à prestação de contas do município de Solidão, alusivo ao exercício financeiro de 2016, vem a esta honrosa presença de vossas excelências, não concordando com o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco, que opinou pela rejeição das mesmas contas e, tendo recebido notificação desta Câmara, estou apresentando aqui minha defesa oral e pessoal.
Então, as razões que passo agora de direito a expor, né? Primeiramente, quero chamar a atenção desta Câmara para o fato de que o julgamento das contas anuais é de competência exclusiva desta Câmara Municipal dos Vereadores de Solidão, por disposição expressa da Constituição Federal. Assim, é necessário considerar que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas Estadual é instrumento meramente opinativo e não possui qualquer vinculação ao julgamento de Vossas Excelências. Por este motivo, são senhores vereadores e vereadoras desta Casa, pessoas do povo de Solidão, que conhecem a realidade local, as dificuldades do nosso município e do seu povo, quem tem a competência intransferível para julgar a presente prestação de contas municipal, referente ao ano de 2016. Para tanto, não devendo vinculação ao parecer do Tribunal de Contas, pois são autônomos, a Câmara é autônoma, e são legítimos para apreciar cada ponto que compõe a prestação de contas e julgar conforme o vosso entendimento, confiando em Vossas Excelências, na prudência dos senhores e senhoras, para aprovarem a presente prestação de contas, pelo que passa a apresentar defesa a cada item do relatório do Tribunal de Contas. Outro sim, chamo a atenção desta Câmara para o fato de que alguns itens do relatório, primeiramente emitido pelo TCE de Pernambuco, foram sanados pelo próprio tribunal, que, ao apreciar a defesa dessa ex-gestora, reconheceu a regularidade dos demais itens e, portanto, esta defesa trata apenas dos itens que não foram sanados e continuam no relatório do TCE como supostas irregularidades, as quais ficam, por esta defesa, descaracterizadas e sanadas. Quero frisar a Vossas Excelências que o relatório do TCE de Pernambuco, em sua página número 2, refere-se à análise técnica feita pela Inspetoria Regional de Garanhuns. Assim, deixa dúvida e impropriedade se as irregularidades por ele apontadas foram detectadas na prestação de contas do município de Solidão, o qual é fiscalizado pela Inspetoria de Arco Verde, ou foram encontrados na prestação de contas de outro município que seja fiscalizado pela Inspetoria de Garanhuns. Por isto mesmo, a análise e julgamento destas contas devem ser procedidas por Vossas Excelências, que aqui estão em Solidão, e não apreciarão contas de outro município do agreste pernambucano. Vamos aqui ao primeiro ponto, né, são 4 aqui, onde o tribunal ainda deixou aqui, né, no relatório das prestações de conta. Vamos aqui a um ponto onde o Tribunal de Contas a extrapolação do limite de despesa total de pessoal, que é aquela questão dos 54. A auditoria apontou uma pequena divergência entre o valor apurado pela própria auditoria e o apresentado no RGF do município, dando uma diferença mínima que não compromete a análise do gasto total com pessoal, nem tampouco configura irregularidade insanável ou prejuízo ao erário público municipal. Neste item, senhores vereadores, vereadoras, tem um percentual que foi gasto no ano de 2016, onde ele dá um valor total e depois ele desvincula um valor onde foi gasto com pequenos contratos, e ele somou ao valor total e mais essa diferença. Só que foi encontrado, né, já feito uma pequena auditoria pelos próprios contadores, né, para ver essa questão,
e isso não aconteceu. Era para ele ter juntado toda essa despesa, e não ter agregado e juntado ao valor máximo que ele detectou e colocou no relatório. Como diz aqui, né, se essa inspetoria de Garanhuns, o próprio Tribunal de Contas errou aqui, dizendo que Solidão tinha sido fiscalizado pela inspetoria de Garanhuns, e todos vocês são conhecedores que a gente é Arco Verde. Então, o próprio Tribunal de Contas do Estado pode ter pego de outro município lá, da inspetoria de Garanhuns, e confundiu valores. Até porque, 2016, além dos repasses normais de FPM, vocês são conhecedores que o município recebeu um valor a mais de quase R$1 milhão de repatriação. Aquele dinheiro que estava no estrangeiro e foi repassado para o Brasil e acabou sendo também distribuído para todos os municípios do Brasil. E Solidão foi um deles. Então, o valor se agregou e a gente não chegou, né, a gastar o percentual que eles alegaram que a gente tinha gastado a mais. Vou só aqui ler um pouquinho. Aqui. Então, deixa eu ver aqui onde foi. Aqui, a receita líquida do município, né, em 2016, foi concluído que o percentual gasto com pessoal sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal foi da ordem de 53,21%. Portanto, dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. E não o que o Tribunal de Contas apontou aqui, que foi gasto de 55,37%. Então, o certo mesmo, comprovado, existe, né, a documentação na prefeitura, é claro, que foram gastos 53,21%. Não chegou aos 54%. E o tribunal disse que a gente extrapolou de 54% para 55,37%. Então, está aqui, todos discriminados aqui. Assim agiu a gestora pública, conforme determinado por lei, estando com os gastos com pessoal dentro do limite legal, conforme quadro demonstrativo acima, adotou todas as providências legais, que resultou no enquadramento ao limite, conforme pode-se constatar pelos relatórios de gestão fiscal dos quadrimestres de 2016. Ademais, a gestora municipal não incorreu em nenhum ato daqueles proibidos pelo parágrafo único do artigo 22 da LC 101/2000, bem como adotou as providências legais e atingiu a meta estipulada pelo artigo 23 do mesmo artigo, tendo efetivamente atingido, de fato, o limite legal das despesas totais com pessoal. Portanto, provada a boa-fé, né, a gente, e tomada as devidas providências, tendo o município permanecido dentro do limite das despesas com pessoal, confia que esta Câmara aprove a presente prestação de contas, referente ao exercício de 2016, quanto a este item. Vamos ao segundo ponto aqui, que é referente à educação. Nesse item, a auditoria do Tribunal de Contas, o relator do processo indica que houve uma aplicação a menor na manutenção de desenvolvimento do ensino. Ora, a gente sabe que todos os anos os municípios brasileiros são obrigados, por lei, a dar aquele aumento ao professor. Então, como é que você vai diminuir o valor gasto? Que a aplicação, segundo o Tribunal de Contas, foi de 16,94% das receitas de impostos e transferências, quando o mínimo seria de 25%. E, para sustentar tal afirmativa, a auditoria apresenta cálculos. A gente tem aqui os cálculos, depois a gente pode até passar para vocês, e vou só aqui ao ponto final. A gente tinha uma suposta restos a pagar da educação de 2014,
onde, na época, houve um erro, onde, por exemplo, a gente recebeu 500 e poucos mil para aquela quadra de esporte do Sítio Jardim. E, na verdade, por erro da contabilidade, quando a gente entra aquele dinheiro, aliás, o dinheiro não entra na conta, entra aquele valor simbólico e ele tem que estar lá. Na conta do município, você tem que empenhar, como se aquele dinheiro já existisse. Na medida que vai construindo, que eu acho que a maioria sabe aqui, é que vai entrando e vai se pagando. O que acontece é que a contabilidade, por erro, não dava baixa do que ia se pagando, e foi juntando e ficou como restos a pagar, como que se a gente estivesse devendo tudo que a gente construiu, que teve na área da educação nesse ano. Então, depois, 2015, é claro, 2016, quando verificou que foi feito os ajustes, esse valor não existia. Então, ele teria sido somado ao valor que era certo do Fundeb, e acrescentava que era muito dinheiro e a gente tinha aplicado o mínimo desse dinheiro da educação, não os 25, mas os 16,94. E quando a gente foi ver o certo com o contador e tudo, na verdade, esse valor que estava agregado lá como restos a pagar não existia, mas em 2016, 2015, que foi o que foi feito o conserto. Então, o valor que foi gasto da educação em 2016, que o mínimo seria de 25%, então, o município de Solidão, foi gasto 25,40%, cumprindo, assim, o que determina a Constituição Federal. Então, até isso, o limite da conta, o que ficou restante no final de dezembro de 2016, existe lá o relatório, o valor que ficou na conta do Fundeb. E a gente sabe que o município é instruído, é orientado a não deixar restos da educação para pagar no ano seguinte, se não tiver dinheiro em caixa. Mas a gente deixou, foi um mínimo de restos a pagar, assim como ficou saldo do Fundeb na prefeitura, já para a nova gestão. Então, a gente chama a atenção também disso aos senhores, que, com certeza, os relatórios estão todos assim, provando, né? A gente tem como provar com documentos. E não é meramente coisa criada da nossa cabeça. E vamos ao terceiro ponto também, que é muito importante, que é a gestão do regime próprio da Previdência Social. Primeiramente, registra que o relatório não se refere a repasse das contribuições dos servidores submetidos ao regime de previdência própria, e nem de contribuições dos servidores ao regime geral de previdência. Isso que está no relatório do Tribunal de Contas, na prestação de conta 2016. Não apontada irregularidades, posto ditas contribuições terem sido regulares durante o exercício de 2016. O relatório aponta suposta quanto ao desequilíbrio financeiro do regime próprio de previdência, por apresentar valor negativo, que exige financiamento do regime para pagar os benefícios. Porém, neste ponto, é importante considerar que todos os municípios brasileiros atravessam dificuldades em manter suas obrigações previdenciárias, e principalmente o equilíbrio atual. Neste contexto, o regime próprio do município de Solidão não possui ativo equivalente ao previsto no estudo atuarial, porque as obrigações do regime, como eu já falei anteriormente, aqui a gente paga 200 mil, arrecada 60 mil. Então, assim, a gente tem que fazer um equilíbrio muito grande para continuar pagando os aposentados e pensionistas. E o fato é que, ao longo desse tempo, vem ocasionando assim, esse desequilíbrio, né? Não tem saldo, não tem como você investir para ter reserva. Então, o município de Solidão, ele manteve, durante todo o exercício de 2016, cumpridas suas obrigações. Não deixamos de pagar,
né, a previdência própria do município, e, inclusive, o pagamento de parcelamento de débitos de outros exercícios. Tanto foi assim que o relatório não apresentou qualquer débito previdenciário daquele exercício. Outro sim, 2016, a gente manteve os esforços para cumprir as obrigações previdenciárias, demonstrada, inclusive, pelas conclusões do relatório, que comprovou terem havido os repasses, mesmo tempestíveis, integrais ao RPPS, bem como o repasse de sua totalidade das contribuições do servidor, do RGPS, e somente ter havido repasse em parte quanto às contribuições patronais do RGPS, pois não há dívida previdenciária irregular do município para com o Fundo de Previdência do município de Solidão. Até porque, no final de 2012, já pensando no que estava passando os municípios, foi aberto, né, pelo governo federal, lá, o pessoal lá dos ministros, uma brecha onde dava essa oportunidade dos municípios confessar a dívida e fazer parcelamento. E foi o que a gente fez. Né? Foi o que a gente fez porque realmente existia, então a gente achou de bem. Né? Essa dívida é antiga, de muitos anos, quase do início de Solidão ser cidade. Né? Então, assim, foi feito esse parcelamento e a gente cumpriu 2016, todos até o final de 2016, onde essa prestação de conta. Então, assim, o parcelamento dos débitos previdenciários tem sido cumprido aqui do município de Solidão, né? Foi cumprido, 2016. Então, assim, não houve dano ao erário e nem ato de improbidade administrativa que requer a presente prestação de contas, seja aprovada quanto a esse item. E o quarto ponto, que é do suposto descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a auditoria do Tribunal de Contas apontou que, no final do exercício de 2016, havia despesas a serem pagas em curto prazo, sem que houvesse lastro financeiro para a cobertura dessas despesas. E, segundo a auditoria, e, em seguida, o relator, isso contraria o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que acontece? A gente, né, orientado para que, nos últimos 2 quadrimestres do último ano de mandato, não seja feito despesas que a gente não possa cumprir até o final do mandato ou, no ano seguinte, que tenha um percentual para que isso aconteça. Né? O percentual aqui, a gente tem aqui a tabela, né, onde foi concluído pelo próprio Tribunal de Contas, e o resumo dos números apresentados, e a gente conclui, né, esse último item, onde aponta assim, irregularidade do Tribunal de Contas, que, na verdade, a gente ficou com restos a pagar, mas também deixamos dinheiro no município, nas contas, até porque no dia 29, que é a sexta-feira, geralmente os bancos fecham, e dia 30 é o último dia, que foi no sábado, lembro como hoje, e entrou o dinheiro da repatriação, na época, 400 e poucos mil, como também o dinheiro de obrigações. Então, esse dinheiro a gente não podia mais, porque sábado e domingo, na sexta, os bancos já estavam fechados. Imagina sábado e domingo. Então, a gente deixou saldo nas contas e o resto a pagar estava dentro do limite do percentual que era por lei. Então, assim, eu concluo, né, esse último item, né, dizendo a vocês o seguinte: eu jamais viria na Câmara pedir o voto aos senhores e senhoras se fosse para prejudicá-los. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. Isso independente da questão política, independente de qualquer momento da nossa vida. A gente tem que pensar sempre isso. E se fosse eu? Né? E se fosse alguém que a gente sabe que não fez com má intenção? O gestor ele vai para
para a prefeitura, ele vai para administrar os recursos que vêm para a população, não para se estruturar, não para estruturar a família, nem amigos. Tenho certeza disso. Tenho certeza que a gente não enriqueceu ninguém, mas também tenho certeza que a gente fez um pouquinho, direto ou indiretamente, por todos. Construímos, né? Além da gente cuidar um pouquinho pessoal das pessoas, nós ainda construímos. Nós construímos creches, escolas, postos de saúde, praças, calçamentos, academia da saúde, praça de alimentação. Nós construímos poços, nós construímos pequenos açudes. A gente deixou patrulha mecanizada, a gente deixou veículos, a gente deixou ônibus. Então, a gente cuidou um pouquinho do nosso município. Eu tenho certeza que eu não fiz o mal ao nosso município. Aqui, nenhuma prestação de conta minha, acho que vocês são sabedores disso, nenhuma, em local nenhum, diz que a ex-prefeita teria que devolver dinheiro ao município. Então, assim, eu peço, né, a apreciação de vocês, a boa consciência tranquila. Eu estou de consciência tranquila, como eu disse a vocês. Jamais eu viria pedir o voto favorável se fosse para prejudicá-los. E a gente sabe que todos podem errar. O Tribunal de Contas, a gente viu aqui que alguns itens, né, não está de acordo. Ele confundiu Arco Verde com Garanhuns. Então, Solidão não pertence a Garanhuns, pertence a Arco Verde, e porque ele pegou, considerando como que a gente fosse da auditoria do pessoal de Garanhuns. Então, assim, há divergências, né? A gente sabe que tem muitas coisas e a gente queria fazer muito mais pelo município. É muito difícil quando a gente conhece a realidade do nosso povo e a gente quer o bem deles. Então, é só isso que eu teria para minha defesa. E, assim, poderia ser a advogada doutora Laudicea, que sempre faz, mas ela está com a mãe dela no Recife para um procedimento cirúrgico. Ela até pediu para adiar. Eu digo, não, a gente não quer mais adiar, porque fica todo mundo naquela expectativa e pode deixar que eu mesmo vou, porque dizem que o melhor remédio é quando o paciente vai até o doutor, né? Então, a gente achei melhor, por bem, vir pessoalmente e tratar esses itens. A gente não extrapolou, né? O percentual está provado, comprovado, existem documentos. E a gente sabe que a contabilidade de uma prefeitura, de um órgão público, de uma Câmara, é muito complexa, né? Pode haver um erro de contabilidade, pode haver um erro dos técnicos, mas depois tem como se provar. Tem como se provar, porque tudo é documentado. Ninguém tira um centavo, nem entra um centavo, se você não tiver uma prestação de conta. Ele vai ter que estar lá, em algum lugar, né? Então, era só isso que eu teria a dizer a vocês. Agradeço muito e vamos ver, né? Meu muito obrigada a vocês. Tivemos a palavra da senhora Maria Aparecida. Queria registrar a presença do poeta Gilson Melo, da cidade de Itabira, presente. E passo à secretária Adriana, que faça a leitura do relatório fiscal de 2016, da prestação de conta da senhora prefeita. Isso aqui mesmo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sessão ordinária da segunda Câmara realizada em 18/12/2018. Processo do TCE Pernambuco de número 17.100.125, dígito 4. Relator do conselheiro Carlos Porto. Modalidade do tipo, prestação de contas do governo. Exercício 2016. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal de Solidão. Interessados: Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas.
Órgão julgador, segunda Câmara. Presidente da sessão, conselheiro Carlos Porto. Parecer prévio. Decidiu à unanimidade a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em sessão ordinária realizada em 18/12/2018, considerando que íntegra análise das contas da prestação anualmente, observância dos limites constitucionais e legais que lhes são impostos, os quais se encontram consolidados no anexo único deste voto, considerando que o presente processo trata de auditoria realizada das contas do governo, compreendendo a verificação do cumprimento de limites constitucionais e legais, considerando o relatório da auditoria e não a apresentação da defesa pela interessada, em que se peça para ter sido devidamente notificada nos termos da lei orgânica e do regimento interno deste tribunal, considerando as deficiências na arrecadação da receita própria, consignando-se um baixo percentual de arrecadação da receita tributária própria de R$ 1.927.894,06, equivalente a 3,85% em relação à receita total arrecadada. Considerando o déficit de execução orçamentária da ordem de R$ 2.971.649,80, a significar a realização das despesas em volume superior às receitas arrecadadas, ponto 2.5 do relatório da auditoria. Considerando que a prefeita contribuiu para que as receitas orçamentárias foram submetidas ao resultado em frustração da arrecadação. B. Ineficiência na arrecadação das receitas próprias municipais. E C. Incorreta elaboração da programação financeira e cronograma mensal do desembolso diante da superativa da proteção das rejeições do município. Considerando a inscrição dos restos a pagar não processados, tanto a serem custeados com os recursos vinculados, como com os recursos não vinculados, sem que houve disponibilidade de caixa. Considerando a aplicação do equivalente a 16,94% da receita vinculável na manutenção e desenvolvimento do ensino, restando o descumprimento do limite mínimo exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal. Considerando a extrapolação do limite da defesa total com o pessoal durante todo o exercício financeiro, tendo alcançado o percentual de 55,37% da receita corrente líquida do município, ao término do terceiro quadrimestre de 2016, contrariando o artigo 20, inciso 3, a linha B, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o desenquadramento ocorreu desde o primeiro quadrimestre de 2015, não retornando ao limite e ficando extrapolado durante todo o exercício de 2016. Considerando o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que as demais irregularidades identificadas pela auditoria são de natureza procedimental e devem ser alvo de determinação de não repetição e aperfeiçoamento. Considerando o disposto nos artigos 70 e 71, inciso 1, combinados com o artigo 75, bem como os artigos 31,
inciso 1º e 2 da Constituição Federal e o artigo 86 do inciso 1º da Constituição de Pernambuco, emitiu parecer prévio recomendado à Câmara Municipal de Solidão a rejeição das contas da senhora Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas, relativa ao exercício 2016. Determinar com base o disposto do artigo 69 da Lei Estadual do número 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Solidão, ou quem vier a sucedê-la, que atenda o prazo indicado, se houver medida a seguir relacionada. Elaborar a programação financeira e cronograma mensal de desembolso de modo disciplinar e fluxo de caixa, visando o controle dos gastos públicos, frente a eventuais frustrações na arrecadação da receita, evitando assim o déficit de execução orçamentária. Observar fidedigamente o perspectivo do artigo 12 da LRF quando das previsões orçamentárias da receita, de forma a garantir a consistência de tais previsões, levando em apreço o montante de receitas que realmente vêm sendo realizadas no exercício pretéritos, adotar medidas de controle que a finalidade evitar inscrições de restos a pagar não processados, a serem custeados com recursos vinculados e não vinculados, sem a devida disponibilidade de caixa. Item 3, 4 e 1. Adotar as medidas cabíveis no sentido de enquadramento das despesas pessoal dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprir os limites constitucionais e legais vigentes, em especial quanto à despesa total com o pessoal, promovendo medidas de redução do percentual extrapolado, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Adotar medidas de controle com a finalidade de evitar e empenhar, vincular as despesas aos recursos do Fundeb, sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício, para não comprometer a receita do exercício seguinte. Observar o cumprimento dos procedimentos mínimos de transparência na gestão fiscal e de informações disponibilizadas na internet ao cidadão. Determina, por fim, o seguinte: a Coordenadoria do Controle Externo verifica por meio dos seus órgãos fiscalizadores, nas auditorias e inspeções que se seguirem, o cumprimento das presentes determinações, de tarde, zelando para a efetividade da liberação desta casa. Presente durante o julgamento do processo na sessão, conselheiro Carlos Porto, relator do processo, presidente da sessão, conselheiro Disseu Rodolfo de Melo Júnior, acompanhante, conselheiro João Carneiro Campos, acompanha, procurador do Ministro Público de Contas, Gilmar Severino de Lima. Passo a palavra ao presidente. Vai para votação a prestação de conta. O voto, eu vou perguntar a cada vereador como é o seu voto, primeiro e segundo turno, né? Tu vai votar todos de acordo, né? Todos de acordo, né? Pronto, vai votar o primeiro e o segundo turno. Vereador Zé Fernando. Vereador Eliane. Vereador Genivaldo Barro. Vereador Vitorino. Vereador Josias. Vereadora Neta. Vereadora Adriana. Eu também voto sim, o meu voto é acompanhando o relator. Aprovado, 8 votos. Todos a favor, unanimidade. Bom, já tivemos a votação da
As contas da senhora prefeita, aprovado. E, continuando os trabalhos da casa, passa a palavra o vereador Zé Fernando. Vereador Eliane. Vereador Genivaldo Barro. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da Serra Lindra, povo que estão aqui presente, prefeita Cida, a ex-prefeita Cida está aqui também. Tá, Cida, passou a sua prestação de conta, 8 votos foi a favor. Foi a favor. Por mim, quando eu saí do seu partido, você já sabe por que foi, eu não quero eu dizer. Eu disse a você que todas as prestações de conta sua eu ia votar. Ainda que você fosse ainda retornar dinheiro para eles, e como você não vai voltar dinheiro para ninguém, chegou pontual certinho, ajudou a quem quis ajudar, e o tempo vem aí. Espere, quem você colocou, sair, você entra e nós votamos em você de novo. Muito obrigado. Vereador Josias. Vereadora Neta. Vereadora Adriana. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como já foi debatido nesta casa, né, com relação ao voto, à prestação de conta da ex-prefeita Maria Aparecida, no qual, como relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, demos o parecer a favor. Eu, o colega Vitorino, também vogal da comissão, e a presidente da comissão, a vereadora Edileuza Rodrigues. E com relação ao voto, foi-se explanado aqui as pendências que tinham, foi explicado muito bem para a gente, e eu acho que esse é o caminho certo, né? Para quem tirar as dúvidas, para que não se depois tenham comentários, foi-se explicado muito bem aqui na tribuna, e toda a prestação de conta está aí a casa, quem quiser vê-la e saber os pontos negativos. Então, foi aprovada. Queria falar também que hoje é a noite da Câmara de Vereadores no mês mariano, né? Quero convidar a população que nos escuta, vocês presentes, vamos lá prestigiar o mês mariano. Hoje é a noite da Câmara. Também queria agradecer por mais um requerimento atendido que tivemos esta semana no povoado de Pelo Sinal. O secretário de Obras estava aqui presente, mas precisou se ausentar. Fica meus agradecimentos a ele e ao prefeito por ter atendido o calçamento lá na saída para Afogados, no povoado de Pelo Sinal, e na saída para Três Embuzeiro. Então, meu muito obrigado aí à gestão que vem trabalhando, e queria agradecer a presença de todos vocês. Meu muito obrigado e boa tarde. Vereador Vitorino Melo. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Em nome do presidente desta casa, saúdo os demais companheiros e companheiras desta casa. Boa tarde, público aqui presente, funcionários dessa casa, que vivem aí sempre dando de melhor para que os trabalhos continuem, ouvintes da Serra Lindra FM, da zona rural e da cidade. Hoje tivemos aqui o julgamento da prestação de conta da ex-prefeita Cida de Oliveira Calda. Teve 8 votos por unanimidade. Também, desde já, quero agradecer a todos os companheiros por ter tido a humildade aí e analisado a sua boa consciência, e todos que votaram a favor, porque sabemos que nós aqui do município de Solidão, vereadores e vereadoras, quem conhece a situação do nosso povo,
quem sabe a dificuldade para o gestor administrar com pouco dinheiro e muitas coisas para ser feita. Sabe aí dos 4 anos, 8 anos de seca consecutiva que a ex-prefeita Cida pegou aí e sempre procurando fazer o de melhor pela sociedade, pelo nosso município, sempre procurando atender. Muitas dificuldades do nosso povo que chegava a seu conhecimento, ela sempre procurou fazer alguma coisa, que sabe que a situação do povo é difícil e está aí, graças a Deus, agradecer a todo mundo. Um muito obrigado a todos vocês, vereadores e vereadoras que tiveram esse julgamento. O conhecimento dos pessoal e do Tribunal de Contas, a gente vê que a realidade dos conhecimentos do município pequeno é poucos, que sabemos que nós aqui depende de Arco Verde, eles vêm falar em Garanhuns, sabe que não conhece nada da realidade do nosso município. Por isso que desde já é melhor a gente tomar a iniciativa que tomamos, de todos votar a favor. Está aí de parabéns a ex-prefeita Cida, que uma coisa a presença e outra é a ausência, é o passado e o futuro, né? Ela tem mais que agradecer, que é uma ex-prefeita, ter tido a consciência dos 9 companheiros aí, dos 8 companheiros aí a favor. E o pessoal aí do Tribunal de Contas tem aí lá seus bons salários, salários milionários, e não tem nada de conhecimento do nosso município. E vive aí, sabemos que o que vive aí quebrando o país e acabando com o país não é nada de município pequeno, é lá em Brasília, onde eles vivem lá. Todo dia que se passa aí na televisão, realmente assaltando o país, e depois fica lá TCE, TRE, Tribunal de Contas, tudo lá brincando, prendendo um bem cedo, outros sortando de tarde, presidente da República indo aí para os canais de televisão, os cidadãos chamar aí de chefe de quadrilha de 50 anos, isso é que é desmoralização para o país, isso é que é feio para a nossa nação. E eu acho que eles têm de tomar as providências desde lá, de já. Não é uma prefeita que fez aí, deu uma contribuição, deu uma ajuda a um pobre. Sabemos que na época de Cida aqui, e tem continuidade aí, na época de Cida tinha o Bolsa Família Municipal, aí hoje vem querer condenar uma pessoa porque de 52% se elevou a 54%, não. Eles têm que condenar e tomar as providências realmente com quem vive saqueando o país e assaltando o país. Não é essas minorias, tá aí se pegando em picuinha, não. Vamos caçar o que fazer, e meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tivemos a palavra do vereador Vitorino, e eu queria dizer que estou muito satisfeito com os colegas vereadores, agradeço o voto de cada um, as decisões de cada um, e dizer que isso é uma demonstração de quem tem respeito por o povo de Solidão e por os vereadores também, porque vereador, ele é o testa de ferro da cidade, e é o testa de ferro que as bombas só vêm para cá. Prefeito, quando ele está sofrido, está com as bombas para aprovar, ele aprova aqui e vem para essa casa. Mas a senhora prefeita, toda a vida, não é por estar na presença dela não, mas ela respeitou o público de Solidão e o direito de cada vereador também. Prova tanto que na prestação de conta dela veio pedir o voto a cada um, que ela estava precisada, e quando a gente precisa, vai atrás do eleitor. E o eleitor, quando precisa do gestor, tem o direito de vir cobrar o seu voto, e na hora da precisão tá junto com o prefeito, e o prefeito tem que estar junto com o povo. Sou contra certas atitudes que tem prefeito que toma elas, e não conto comigo com essas coisas, nem o prefeito, que eu sou contra. Sou a favor do prefeito que tiver administrar votado para o povo, não administrar votar para o lado de quem tem mais. Eu sou vereador e concordo que você ajuda o povo do município, que é obrigado, mas sempre para quem ganha menos. Quem ganha menos é quem é aquele mais sofrido. E a senhora prefeita, se exagerou as suas contas, a gente tudo sabe que pegou 3 ou 4 anos de seca, pagava energia, pagava luz do povo, ajudava e fez o que pôde. Fez uma Bolsa Família e Solidão particular, que todo mundo sabia disso. E hoje está aí o resultado. Suas contas que tinha muitas pessoas que queriam que fosse reprovada por essa Câmara de Vereador. Mas tenho certeza
que você só fez o bem em Solidão e o povo lhe retribuiu, e principalmente nós, vereador. Colega Gilsberto, quer falar alguma coisa? E eu quero dizer a presença do colega Gilsberto aí, que ele está cantando sábado lá no Bar do Juazeiro, e tenho certeza que ele está aqui para convidar o povo e convidar os vereadores também, e cada vereador que quiser estar lá sábado, presente na cantoria, no outro sábado, é? Pois está bom, prefeito. Vereador, a gente avisa e agradeço a sua presença e agradeço a todos que estão aqui. Daqui a pouco tem o café e agradeço a presença de todos. Muito obrigado e tem outra oportunidade. Até quinta-feira, se Deus quiser e permitir.